Pra que chorar, sofrer? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Meu querido amigo, meu querido irmão, vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Inicia-se aqui mais um vídeo do canal Discípulos de Cristo. Muito bem. Posso fazer uma pergunta? Pra quê? Todas as vezes que vem essa pergunta na minha mente, eu me lembro desse hino. Pra que chorar, sofrer? Mas a pergunta que o Espírito Santo nos faz hoje: pra que Deus criou essa lindeza? É isso mesmo, linda pessoa. É de você que eu estou falando. Para que Deus criou você com esses olhos castanhos ou verdes como a minha sogra ou azuis? Para que Deus criou você com esses cabelos loiros, com essa pele branca, outros mais moreninhos, né? Cada um na sua beleza natural. Eu lhe pergunto, para que Deus te criou? Uns maiores, outros menores, né? Não é? E aí, para que Deus te criou? Você sabe? Não? Não sabe? Vamos ver o texto bíblico? Isaías 43, versículo 7. A palavra de Deus vai nos dizer assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os que criei, para minha glória eu os formei. Sim, eu os fiz. Já começamos o texto já respondendo a pergunta. Hoje não tem nem mistério. Hoje já começa o texto já respondendo. Você existe para a glória de Deus. Só por isso. Quando você for lá no espelho e contemplar a sua beleza, né? Não é? Quando você contemplar a sua beleza, você vai descobrir que aquela beleza que você vê no espelho era para glorificar a Deus. Só foi por esse motivo que Deus te fez. Não tem um segundo. Deus te criou para glorificar e exaltar o nome dele. Mas é o que a humanidade tem feito? É o que você tem feito? É o que nós temos feito? Eu gosto muito da palavra reputação, porque reputação é algo que não há como nós exigirmos uma reputação. A reputação é algo que é visto por terceiros de acordo com nossas obras. Não tem como um cidadão ser desonesto e as pessoas olharem para ele e falarem assim: ali vai um homem honesto. Não. Reputação é algo construído durante a nossa vida. E como está a nossa reputação perante os homens? Perante os pares? O que os nossos vizinhos dizem de nós? O que o nosso cônjuge diz de nós, o que o nosso patrão diz sobre nós, o que os nossos clientes dizem sobre nós, o que os nossos filhos dizem sobre nós, o que os nossos pais dizem sobre nós.
Não é? O que a minha sogrinha querida diz sobre mim? O que a minha esposa diz sobre mim? Isto é reputação. E aí nós vamos aprofundar a pergunta. O que os céus dizem de você? O que Deus diz de você? O que os anjos dizem de você? Vamos aprofundar um pouco mais? O que o inferno diz de você? Aquele ali é presa fácil? Aquele ali já era ou não? O que é que as pessoas andam dizendo você está de acordo com aquilo que você constrói com as suas obras? Claro que há calúnia, claro que há injustiças, e não é disso que eu estou tratando aqui. Eu estou tratando de que nós construímos com nossas obras e é a nossa reputação. Eu tenho exercido em minha vida o papel que Deus criou para mim, porque o meu papel nessa terra é glorificar o nome dele. As pessoas olham para mim e glorificam a Deus, como aquela mensagem que nós construímos aqui há algumas semanas, Astros de Deus, que nós temos que ser como a estrela que leva as pessoas até Jesus Cristo, e que as pessoas têm que olharem para nós e glorificarem a Deus por nossas obras. Como a sunamita olhava ali para Eliseu e dizia: eu vejo que ali passa um grande homem de Deus. Como é que as pessoas têm nos visto? Como é que Deus tem nos visto? Vamos continuar aqui navegando na palavra de Deus? Isaías 42:8, fala-se hoje muito em navegar, né? Em curtir, em seguir, ter seguidores. Eu sigo ele, eu sigo aquele, eu sigo... Tem uma pessoa que eu sigo no Instagram. Você está seguindo Jesus Cristo? Você segue a Jesus Cristo? Você navega na Bíblia, na palavra de Deus? Você consegue me dizer 5 versículos bíblicos? Você consegue decorar pelo menos 5 versículos bíblicos? Olha lá, hein? É o Espírito Santo falando conosco. Isaías 42:8, olha o que diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois ao trem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Não vamos falar aqui hoje de imagem de escultura não, porque esse é um assunto muito didático e muito bem construído na Bíblia Sagrada, e não há necessidade de nós expormos aqui esse assunto. Mas vamos falar de um outro assunto que completa o primeiro. No primeiro versículo, Deus nos diz que nos criou para a sua glória. E no segundo versículo nós encontramos aqui um atributo de Deus. Deus é exclusivista. A glória é dele. Como diz aquele hino, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Tudo que você faz é para a glória de Deus. E aí, como está a nossa vida? Deixa o scanner do Espírito Santo passar em você. Sonda-me, Senhor. Mostra-me, ó Deus, como está a minha vida. Como eu estou andando, como estão os meus caminhos. Você já parou para perguntar, para se perguntar, como é que você é visto no seu lar? Como é que os teus pares te veem no seu lar? Uma pessoa afogada, naufragada em entretenimento, em telas? Ou uma pessoa que convive e tem um bom ambiente harmônico entre os pares, uma pessoa equilibrada, que cumpre Eclesiastes 3, onde há um tempo determinado para todas as coisas? Como é? É o Espírito Santo falando. Eu aqui sou apenas um canal de Deus.
Olha lá, hein? Vamos prosseguir? Vamos prosseguir. A palavra de Deus nos dá um exemplo de um rei chamado Asa. Foi um bom rei. O começo do seu ministério foi bom, fez boas coisas. Mas no final ele começa a se engrandecer um pouco. E olha lá o que diz em 2 Crônicas, capítulo 16, o versículo 12. E caiu Asa doente de seus pés, no ano 39º do seu reinado, reinado longevo, hein? 39 anos. Grande por extremo era a sua enfermidade, contudo, na sua enfermidade, não buscou a Deus, mas somente aos médicos. Eu estou anulando aqui a medicina? Jamais. Jamais. Deus criou a medicina. Lucas era um médico amado, acompanhou Paulo. Eu uso a medicina, eu preciso da medicina. Não estou aqui dizendo que a medicina é inútil. Estou dizendo que este rei, ele só ouviu os médicos. Temos um testemunho do pastor Reis na Escola Bíblica Dominical, uma grande aula que ele nos deu no último domingo, onde ele disse que estava tomando antibiótico, não estava resolvendo, começou a tomar um mais forte, não estava resolvendo, e aí então ele buscou a Deus, e Deus o curou e ele ficou livre daqueles remédios. É disso que eu estou dizendo, que nós devemos buscar a Deus, não confiar somente na ciência, não confiar somente nos médicos, mas confiar em Deus. E Asa, este rei, que foi um bom rei, mas no final ali, ele perdeu ali um pouco da essência, e mesmo enfermo só confiava nos médicos e não confiava mais em Deus. Verdade é que nós temos que entender que Deus nos criou para a sua glória, para o seu louvor. E todas as vezes, da hora que eu acordo até a hora que eu vou me deitar, se as pessoas não olharem para mim, não glorificarem a Deus, algo errado está acontecendo. Nós temos que ter essa consciência em nossas vidas. Vamos prosseguir um pouco mais? Atos capítulo 12 e o versículo 23 vai dizer sobre o rei Herodes. Neto do Herodes o Grande, Herodes Antipas I. Olha o que vai dizer esta palavra. Ele fez um grande discurso, Atos 12, 23, ele fez um grande discurso, e alguém disse assim, voz de Deus e não de homem, quando ouviu o discurso dele. E olha o que diz no versículo 23, no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Forte, hein? É forte. Em tudo nós temos que dar glória a Deus. O nosso irmão João já nos ensinou. Não digamos eu vou fazer este projeto ou aquele projeto. Digamos sim, se Deus permitir, eu farei este projeto ou aquele projeto. Dependemos exclusivamente do Senhor nosso Deus para todas as coisas. Temos outros exemplos aqui que podemos falar. Nabucodonosor, por exemplo, se tornou um bicho. Viveu por 7 anos ali como um animal, porque olhou para a Babilônia, grande Babilônia, onde é hoje o Iraque, e disse, eu construí essa cidade. E realmente era um reino tremendo. Se nós estudarmos a Babilônia e a arqueologia, os jardins suspensos da Babilônia, era uma coisa tremenda, era um reino tremendo. E um dia podemos trazer essa mensagem aqui, como é que Babilônia foi destruída. Foi realmente, foi destruída pela soberba. Os muros da grande cidade de Babilônia dava para andar 6 carruagens em cima do muro, uma do lado da outra. Isso não era muro, eram muralhas. 24 metros de altura, 6 metros de largura, eram as muralhas de Babilônia. E foi destruída. Então nós temos, por mais sólido que nos pareçam os nossos caminhos, por mais sólido que nos pareçam os nossos conhecimentos, por mais sólido que nos pareça a nossa vida financeira, em tudo nós temos que dar glória a Deus.
porque tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. É importante nós entendermos isso. O rei Uzias foi um bom rei também. No final do seu ministério, ao invés de dar glória a Deus, tentou ali queimar incenso no templo, coisa que era permitida só aos sacerdotes, não aos reis, e teve problemas. O mesmo pecado do rei Saul, foi abatido por sua soberba, quis oferecer o sacrifício no lugar do profeta Samuel, porque na visão dele Samuel estava demorando. Deus nunca se demora para agir. Às vezes as suas obras vai atrasar o agir de Deus na sua vida. Isso pode acontecer, mas Deus está ali pronto para te abençoar. A sua bênção está pronta. A sua bênção está pronta lá nos céus. Talvez você ainda não está preparado para receber. Talvez a sua terra ainda não esteja arada para receber. Talvez a tua terra ainda esteja cheia de semente, de carrapichos, de espinhos. Como que Deus vai mandar a chuva se vai nascer isso na sua vida? Arranque os carrapichos, arranque os espinhos, arranque os buracos, arranque os tocos. E você vai ver o agir de Deus na sua vida. Porque Deus não vai mandar água para que frutifique coisas ruins, mas apenas coisas boas na sua vida. E aí, as tuas obras glorificam a Deus? As pessoas podem olhar para você e dizer assim, como dizia para a sunamita, dizia para o esposo: vejo que este homem é um grande homem de Deus. Isso é importante nós refletirmos. O exemplo maior que nós temos aqui, né? Verdade é que nós temos um grande exemplo maior para nós seguirmos, que é o Mestre dos Mestres, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Médico dos Médicos, King of Kings. Gostaram do meu inglês? Pois é. E todas as vezes que um servo de Deus, ele traz a glória para si, ele vira o bico do avião para baixo e cai. Temos visto isso no meio gospel. Há 32 anos eu sirvo esse Deus lindo, maravilhoso e glorioso. E nesses 32 anos eu tenho visto pessoas que se destacam na música e começam a receber aquela glória para si mesmo e então não faz mais sucesso. Eu me lembro de uma cantora que veio até aqui em Rio Preto, um grupo que veio até aqui em Rio Preto, e os fiéis ali, eles são levados por movimento, por emoções, às vezes eles fazem coisas que não se devem fazer. E eles diziam assim: ô Ana Paula, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. E ela saiu ali e deu uma exortada naqueles meninos na fé, vamos dizer assim. Naquele momento ela não aceitou aquela glória. E nós não devemos aceitar a glória dos homens. A nossa glória vem dos céus, vem de Deus. As suas obras glorificam a Deus. Não é? Nós temos que pensar nisso aí. Tem um grupo muito famoso, fez sucesso durante 30 anos no Brasil. Muitas almas se converteram ao Senhor Jesus porque eram hinos ungidos que falavam direto com o pecador e os traziam para a presença do Mestre. Eu mesmo fui muito abençoado por esse grupo na minha conversão. E num dos últimos shows deles, antes deles se desfazerem, ele fala assim, o locutor, o vocalista, melhor dizendo, o vocalista do grupo, ele diz essa frase. Eu fiz a questão de anotar, porque pouco tempo depois esse grupo deixou de existir. Inclusive isso está no CD ao vivo. Isso é público, o que eu vou falar aqui. Ele diz assim: eu amo vocês. Eu estou falando de um grupo que louvava ao Senhor Deus. E na sequência ele diz assim: nós nunca existiríamos se não fossem vocês.
Percebe? Porque na verdade, o correto seria nós nunca existiríamos se não fosse o Senhor Deus. E aí? Aquelas pessoas que estavam ali clamando por aquele grupo continuam hoje e o grupo não existe mais. E tem tantos outros aí, grupos e cantores solos que sumiram do mapa. Simplesmente porque não entenderam que a sua função neste mundo, não entenderam o para quê de Deus. O para quê de Deus, para quê? Para quê? Para que você existe? Para dar glória a Deus. Isso vai além das religiões. Se você ainda não serve a Jesus, corre, coloca sua barba de molho e corre. Corre ao encontro do Senhor Jesus, que Ele está de braços abertos te esperando. Se está perdendo tempo neste mundo, corra. Fica tranquilo que Deus não vai mexer na sua riqueza. Deus não quer que você fique pobre. Fique tranquilo. Se o problema é o dinheiro. Se o problema é a liberdade, fique tranquilo também que Deus não vai mexer na sua liberdade. Pelo contrário, conhecereis ao Senhor e conhecereis a verdade vos libertará. E aí? Para que você existe? O título dessa mensagem é para quê? Para quê? Para que você existe? Você vai passar 60, 70, 80 anos nessa vida e ser irrelevante diante de Deus? É isso? Ou não? Ou você vai cumprir o propósito que Deus te criou? Eu os formei para a minha glória. Eu os formei. É isso que acontece. Eu já vou caminhar para o fim aqui, ler o último versículo. Encontra-se no Evangelho de São João, capítulo 17, quando Jesus intercede pelos discípulos. No versículo 4 ele vai dizer assim: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Qualquer hora dessas nós vamos dar um estudo aqui sobre Lúcifer. Lúcifer foi criado para glorificar a Deus. E toda aquela glória ele quis para ele. Lúcifer que se tornou o diabo, Satanás, inimigo de nossas almas. Mas o Senhor Jesus não, olha o que ele diz: eu glorifiquei-te na terra. A vida de Jesus foi glorificar a Deus aqui nessa terra. E você? Tem dado glória a Deus? Você tem dado glória a Deus? As tuas obras têm glorificado a Deus? O Senhor Jesus, em todo momento da sua vida, Ele glorificou a Deus. Tem um hino muito famoso, que uma cantora gravou esse hino e ela passou para a eternidade há alguns anos, uns 2, 3 anos atrás. Mas eu conheço a história desse hino. E esse hino, ele conta que o compositor teve um câncer. E o câncer que ele teve foi na sua língua. E ele foi ali num extremo a ponto de ter que remover a língua. E ali diante dos médicos, ali antes da cirurgia, é um testemunho muito bonito. Antes da cirurgia para a remoção da sua língua, onde estava instalado aquele câncer, ele diz para os médicos: me permita louvar a Deus. Me permita louvar a Deus. E aí então sai a letra desse hino
que é um hino tremendo e maravilhoso e que glorifica a Deus do começo ao fim do hino. Podem tirar o que quiser de mim, mas eu vou glorificar a Deus. A essência do hino é esta: que as tuas obras, que o teu agir, que o teu caminhar glorifiquem ao Deus. Que você encontre o pra quê da sua vida e para de perder tempo com outras coisas que vão te desviar do caminho, e esse desvio pode te levar para um lugar longe daquele que te criou. Que Deus te abençoe e te guarde. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai Santo, esses meus queridos irmãos que semana após semana estão aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Abençoa minha filha querida, Senhor, que todas as semanas aqui está, editando esses vídeos. Ó Senhor Deus, derrama da Sua glória e da Sua graça. Abençoa poderosamente, Senhor, os meus irmãos queridos. Pai, abençoa a Ágata, o Ailton, cooperador, a Maria Domingas. Pai, abençoa a Raquel com CH, o Eduardo. Ó Pai Santo, Pai querido, abençoa o meu amigo Seu Fininho, cantor Jonas, Pai. Ó grandioso e altíssimo Deus, missionário Celso, irmã Maristela, o filho, abençoa-os graciosamente. Meu irmão Janildo, Senhor, pastor Odair, Felipe Arquimedes ali no Peru, a minha sogra querida lá em Rondônia, a tia Ita, Senhor, derrama da Sua glória, da Sua graça. Pai querido, Pai Santo, Pai de amor, abençoa a Fernanda, o Marcos, Senhor. Ó meu Deus, alcança esses meus queridos irmãos, meu irmão Newton, ó Pai, ó Altíssimo, meus irmãos do discipulado, Pai de amor, Pai Santo. É assim que oramos, é assim que te adoramos, é assim que te glorificamos e o fazemos em nome de Jesus. Se não nos vemos nos cultos, nos encontramos nos ares com o Senhor Jesus. Deus te abençoe. Lá na cruz, Jesus, te adorarei pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a Sua presença, pela total certeza da Tua existência, te adorarei. Por Teu Santo Espírito que habita em mim, por Teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir Sua unção, te adorarei, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei, adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha
adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção, te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, eu te adorarei, te adorarei.